Vamos conversar sobre Idade Média, origem e formação do feudalismo. A cor preta não é por acaso. Eu estou já começando com uma provocação através das cores que eu vou usar nesses slides. Além de Idade Média, certamente você já escutou outro termo para se referir a esse período da história geral, o terceiro período da história geral. Certamente você já escutou Idade das Trevas, certo? Pois é, mas historicamente falando, historiograficamente falando, melhor dizendo, não é um termo correto. Esse é um termo inventado pelos modernos, por aqueles que vieram depois da Idade Média. E há uma certa dose, uma dose generosa, a gente pode falar, de preconceito no termo de Idade das Trevas. Nessa época, e ainda vai durar esse pensamento que eu vou dizer agora, de o conhecimento, de as artes serem ligadas à ideia de claridade, de luz. E os modernos, especificamente um grupo chamado de renascentistas, quando eles vêm depois, lá no finalzinho da Idade Média, propondo uma renovação nas artes, propondo um retorno à antiguidade, à arte greco-romana, quando eles vão começar a se inspirar na cultura e na arte greco-romana, eles vão julgar com um certo grau de preconceito, de negatividade, o que foi produzido culturalmente na Idade Média. A carga de religiosidade, o controle da Igreja Católica, a influência das ideias teocêntricas. Ao final desse vídeo você vai saber do que se trata isso, mas eu quero já de início cortar da sua cabeça, não deixar essa ideia errada continuar. Essa ideia de que por conta desse teocentrismo, dessa influência da religião na cultura da Idade Média, o que se produzia culturalmente nessa época não valia, não tinha valor, não era considerado arte, não era importante. Trata-se de um preconceito. Então, eu estou usando esse fundo preto como provocação, mas repare que tem uma espécie de rosácea no meu slide inicial. Eu estou querendo lembrar um dos símbolos arquitetônicos e, portanto, artísticos dessa época. As grandes catedrais, por que não são arte? Só porque se tratam de um prédio religioso, não podem ser apreciadas como uma verdadeira obra de arte arquitetônica? Então, eu já começo desfazendo, discordando da ideia de que a Idade Média também pode ser chamada de Idade das Trevas. Não pode. Historiograficamente falando, essa ideia não é aceita. Ela veio de modernos renascentistas que, na intenção de se promoverem, na intenção de lançarem um novo tipo de arte, uma nova inspiração para a arte, eles acabam denegrindo os que vieram logo anteriormente a eles, que no caso seriam os medievais. Então o nome correto é realmente Idade Média, e você vai saber daqui a pouco porque é que esse período da história geral tem esse nome, Idade Média. Nesse meu primeiro slide, eu quero te chamar a atenção para duas palavras: Idade Média, que eu vou te explicar de onde vem esse termo, e feudalismo, porque ao longo desse vídeo, ao longo dessa aula, nós vamos entender a formação e expansão do feudalismo. Então eu quero que você saiba o que é Idade Média e o que é feudalismo. Por vezes a gente usa esses dois termos em contextos errados, por isso eu acho importante a gente já começar estabelecendo uma diferença, estabelecendo um significado e para você saber a melhor hora de usar. Vamos começar com Idade Média. Idade Média se refere ao período histórico que está compreendido entre o século V e o século XV. Então, tudo que está nesse período pode ser chamado de um evento medieval. Pertence à Idade Média. A Idade Média nada mais é que um período histórico.
Quando você for se referir a um contexto histórico, a esse período, você vai usar Idade Média. E por que média, Jeane? Da onde vem esse termo, média? Média, exatamente porque esse termo que foi dado pelos modernos está entre o momento do batismo, vamos dizer assim, né? O momento em que os modernos estão batizando essa idade e a idade antiga. Então é como se eu estivesse falando o seguinte, ó, a Idade Média está entre outros dois períodos. Ela está no meio da Idade Antiga e no meio da Idade Moderna. Entre a Idade Média e Moderna, entre a Idade Moderna e Antiga existe a Idade Média. Então, média por estar no meio, entre uma e outra, certo? A Idade Média não tem uma duração muito longa, como você viu, do século V ao XV, então são 1000 anos, né, arredondando, não é um período tão longo quanto a pré-história, que é o maior período da história humana, é um pouco menor ou bem menor que a Idade Antiga. A Idade Média é um período relativamente curto. A gente costuma dividir a Idade Média em outras duas subfases, dois subperíodos. A Alta Idade Média, que vai do início até metade, mais ou menos, né, gente? Não percam de vista o conceito, a noção de processo em história. Nada é do dia para a noite. Os historiadores usam um século como marco para facilitar os nossos estudos, a nossa compreensão, mas nada muito cravado. Então, do início da Idade Média, no século V, precisamente no ano 476, quando cai Roma, e aí está começando a Idade Média. Século V ao século X, então mais ou menos metade. Essa primeira metade é chamada de Alta Idade Média. E é exatamente nesse período, nessa primeira metade, na Alta Idade Média, que eu tenho o processo de formação e ascensão do feudalismo. Daqui a pouco eu te conto o que é feudalismo. Feudalismo vai ser formado nessa época, na Alta Idade Média. Quando eu passo para a segunda metade, do século X ao século XV, eu já tenho outro nome, a chamada Baixa Idade Média. Nessa segunda metade, o feudalismo já começa a entrar em crise. Você ainda vai estudar a crise feudal, você vai entender os motivos que fez esse feudalismo entrar em crise nessa Baixa Idade Média. Então, essa última metade é basicamente o momento, o período da queda, da crise, da ruína do feudalismo, né? E aí a Idade Média vai terminar ali por volta do século XV, mais ou menos, sempre com a noção de processo na cabeça. Para a segunda palavra, vamos lá, para os esclarecimentos dessa segunda palavra. A Idade Média é o período. Sempre que você quiser falar alguma coisa relacionada ao contexto, ao período, você vai falar Idade Média. Você vai falar período medieval. Mas, se você usar a palavra feudalismo, você vai estar se referindo ao sistema político, econômico, social que vigorou durante a Idade Média. Então, são coisas diferentes. Por favor, não use como sinônimos, não são. A Idade Média é o período, o feudalismo é o sistema. Então, não seria legal falar o período feudal, melhor seria período medieval, porque o feudalismo é o sistema. Para ficar mais claro, numa comparação didática, extremamente didática, eu quero que você pense o seguinte: o feudalismo está para a Idade Média, assim como o capitalismo está para a Idade Contemporânea. Nós estamos vivendo hoje, 2020, século XXI, um sistema político, econômico, social denominado capitalismo. Qual é a fase histórica, o nome do período histórico que nós estamos vivendo? Idade Contemporânea. Então é isso. O que o capitalismo é para a Idade Contemporânea, o feudalismo é para a Idade Média, ok? Sistema político econômico que vigorou durante a Idade Média, chamado de feudalismo. E por que feudalismo? Dá para a gente comparar de novo com o capitalismo.
Qual a base da nossa economia capitalista? O capital, que nada mais é que dinheiro. Qual é a base em torno do que gira a economia feudal? Gira todo esse sistema. Qual é o eixo desse sistema? O feudo. O que é um feudo, Jeane? Uma unidade agrária, uma fazenda, um pedaço de terra. É assim que você pode pensar. O feudo nada mais é que uma unidade agrária, uma fazenda. Essa fazenda, esse feudo é a base, a sustentação, o que se tem de mais importante nesse sistema político-econômico da Idade Média. Assim como para os nossos dias, o capital, a posse de capital, a aquisição de capital é o eixo da nossa economia, o eixo do nosso sistema, tudo bem? Então, o feudalismo vem de feudo. O que é um feudo? Uma unidade agrária. E essa unidade agrária, essa fazenda, essa terra, é a base desse sistema. Isso é um feudo. De uma maneira mais didática possível. Você está vendo agora na sua tela um feudo. O que é um feudo? Essa fazenda aí. Observe os pedaços, né? As repartições dessa fazenda. Eu tenho lá no fundo um castelo onde morava o dono da fazenda, chamado de senhor feudal, então ele mora aqui. Repara que o nome desse pedaço, do lado de lá do rio, esse pedaço é chamado de manso senhorial. Manso não é uma palavra muito comum pra gente, mas vamos trocar. Pedaço, parte que é do senhor. Do lado de cá do rio, observe, manso servil. Aí você tem umas casinhas, umas plantações, ó, a casa do servo está aqui, eu tenho outra casinha aqui, eu tenho uma igreja aqui, plantações, né? Um cemitério aqui bem do lado da igreja. Esse lado de cá é o manso servil, onde moram os servos, onde estão as plantações dos servos, é a parte dele, a parte do servo, não de posse, de uso apenas. A terra é do Senhor. A posse é do senhor feudal. Mas um feudo não é dividido em apenas 2 pedaços, em 2 mansos. Um feudo é dividido em 3 mansos, em 3 partes. O manso senhorial, o manso servil e o manso comunal. O que seria esse manso comunal? O próprio nome já está te dando uma dica. É comum. Esse pedaço aqui vai ser usado tanto pelo senhor quanto pelo servo. O que geralmente nós temos no manso comunal? Observe aqui um pasto, e tanto o rebanho do senhor quanto o rebanho do servo vão poder pastar. Eu tenho geralmente algumas florestas aqui, onde tanto o servo vai poder pegar lenha, quanto o senhor feudal vai poder pegar lenha. Então esse manso comunal são terras coletivas, são terras de uso comum, tanto do senhor quanto do servo, tá? Isso é basicamente, didaticamente, um feudo, que é a base desse sistema político-econômico chamado feudalismo. Continuando, como se formou esse sistema feudal? A gente sabe que a fase anterior à Idade Média, chamada de Idade Antiga, nós temos Grécia, nós temos Roma, né? Na fase final da Idade Antiga, nós temos o Império Romano dominando as antigas civilizações, quase como um todo, né? A Europa, o norte da África, o Oriente estão todos na mão de Roma. E Roma não tinha feudalismo. Então vamos entender como é que se formou o feudalismo, como ele surgiu. Eu tenho uma junção. O feudalismo nada mais é que a mistura da crise do Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente ainda vai durar mais um pouco, ele vai cair só em 1453, não em 476 depois de Cristo. Então deixa o Império Romano do Oriente para lá, foca comigo agora no Ocidente. Esse Império Romano do Ocidente está em crise e essa crise, ou na verdade as reações a essa crise, o que os romanos vão começar a fazer para sair dessa crise, para não deixar a economia ser abalada, vai ajudar, vai acabar colaborando com a formação desse feudalismo. Se eu juntar essa crise, eu volto daqui a pouco nos motivos dessa crise, eu junto essa crise do Império Romano
mais esses povos germânicos que estão chegando e inclusive colaborando com essa crise, né? Os muitos povos germânicos estão chegando no território do Império Romano do Ocidente, invadindo geral, e essas invasões também vão deixar marcas. Então, se eu misturar, simples assim, galera, o que é o feudalismo? Como é que ele se formou? O feudalismo é um sistema político-econômico que se originou a partir da junção de traços do Império Romano em crise com as invasões germânicas. Eu junto essas duas coisas, formou o feudalismo. Vamos lembrar os 4 motivos da crise do Império Romano do Ocidente? Eu tenho uma crise cultural interna a partir do nascimento de Jesus Cristo. Ele não é um rebelde político, ele paga os seus impostos, ele orienta os seus discípulos a pagarem impostos, mas ele culturalmente não se encaixa no politeísmo, ele é monoteísta, ele é judeu. Então, culturalmente, a mensagem de Jesus começa a agradar os plebeus, começa a fazer as pessoas se converterem a essa nova religião, e a religião fazia parte da identidade do Império Romano. Então, o Império Romano já começa a se desmoronar culturalmente. Segundo motivo, eu tenho uma crise econômica, porque desde que Roma decidiu não expandir mais o seu território, decidiu viver a Pax Romana, eu não trago mais escravos, porque o único critério, o único não, né? Mas o principal critério para novos escravos era captura por guerra. Era se eu aprisionasse um escravo, uma pessoa na guerra. Como eu não estou fazendo mais expansões territoriais, eu não estou mais fazendo guerras, meus escravos estão diminuindo. Consequentemente, a produção também está. Para que essa produção não caísse e Roma não entrasse numa crise pior ainda, os fazendeiros, os patrícios romanos, começam a estabelecer um novo tipo de mão de obra, um novo tipo de contrato de trabalho, quando ele oferece para o plebeu trabalhar na terra dele e em troca receber parte dessa produção, né? E esse plebeu não vai ser um escravo, não é mais um escravo. Na verdade ele não era, né? Mas mesmo um ex-escravo, ele deixa de ser escravo, ou o plebeu vai assumir a postura agora de um colono. E esse novo arranjo econômico é chamado de colonato. Então veja, a crise econômica traz um novo modelo econômico para Roma. O escravismo começa a desmoronar. E o escravismo também fazia parte do Império Romano do Ocidente, né? Era uma sustentação da economia. Agora o escravismo está sendo trocado pelo colonato. Terceiro ponto, eu te falei do cultural, te falei do econômico, e agora eu vou te falar o terceiro ponto, o político. Quando você tem a figura de generais, muitos generais, que começam a desrespeitar a figura do imperador, muitos inclusive querem assumir, querem chegar nesse posto de imperador, né? Então eles estão espalhados pelos 4 cantos do império gigantesco que é o Império Romano, e lá no seu canto, nessa dificuldade do imperador chegar, dessa autoridade chegar, o general acaba sendo uma autoridade mais respeitada do que esse imperador. Há quem chame esse fato, né, esse acontecimento de anarquia. Eu não tenho uma autoridade sendo respeitada. A anarquia seria a ausência desse poder, né? O desrespeito a esse poder é chamado de anarquia. Então eu tenho uma crise cultural, uma crise econômica, uma crise política. A esses 3 motivos eu somo as invasões germânicas. Os chamados povos bárbaros chegam violentamente, atacando, saqueando, e esses são os 4 motivos para a crise do Império Romano do Ocidente. Junto a isso tudo, está nascendo o feudalismo. Você vê aqui uma imagenzinha das invasões germânicas, os muitos povos germânicos, não se trata de um só, são muitos povos, os anglo-saxões, os bretões, os francos, e esse mapa é legal que você já está vendo onde eles vão se estabelecer, os anglo-saxões, onde hoje fica a Inglaterra, os francos, onde hoje fica a França, burgúndios, visigodos, suevos. Esse é o mapa das invasões germânicas. E aqui eu tenho mais detalhado ainda o que cada povo contribuiu com o feudalismo. Para os romanos, o que ficou para os romanos? O que eles trouxeram para o feudalismo? A crise ajuda a formar, mas o que fica dos romanos? Qual traço cultural permanece?
a religião dos romanos. A religião dos romanos, que já era o catolicismo, cuidado. Quando Jesus nasce, cristianismo se populariza, daqui a pouco o próprio império está assumindo o catolicismo, o cristianismo como religião oficial de Roma. Isso aconteceu antes das invasões. O cristianismo já havia sido adotado como religião oficial de Roma. Então, qual é a religião oficial do feudalismo? Qual é a principal religião dessa época, a época medieval? Catolicismo, cristianismo. A Igreja Católica, inclusive, já existe como instituição. A língua dos romanos também vai prevalecer. Cada povo bárbaro vai chegar com a sua língua, mas o latim já está estabelecido e o latim vai ser a base para esses idiomas que vão se originar a partir do contato com as línguas germânicas. Concordam que o latim é a base para o português, é a base para o espanhol, é a base para o francês, e o latim era a língua romana. Então, contribuição romana, a religião, a língua e o sistema do colonato, que eu já relembrei com vocês, que se originou em decorrência da crise econômica, da crise de mão de obra lá no finalzinho do Império Romano. Junta isso da parte dos romanos. O que tem da parte dos germânicos para a gente somar, para formar esse feudalismo? A Idade Média é um período em que você não tem uma autoridade centralizada, você não tem um imperador como existia no Império Romano, que vai mandar em todo o território europeu. Não existe essa figura. A política ela é descentralizada, ela é fragmentada. E essa característica de fragmentação veio emprestada dos germânicos. Eles não têm um imperador, eles são muitos e no máximo eles têm um líder naquele grupo ali que eles estão invadindo e saqueando, né? Existe sim uma figura de liderança, mas não é tão centralizado quanto o Império Romano. Então a fragmentação política, que você vai entender melhor daqui a pouco, é emprestado dos germânicos. O hábito, o costume chamado de comitatus também vem dos germânicos. O que era o comitatus? Era um costume que existia entre os bárbaros, entre os germânicos, de os guerreiros serem fiéis ao seu líder, totalmente fiéis. Então há uma relação comum entre eles, um defende o outro, um jura fidelidade ao outro, um tá junto com o outro. É bem assim, tamo junto, vamos invadir aquela cidade ali agora, nós estamos juntos, eu por você, você por mim, por todos, todos por um. Esse hábito fofo, né, bonitinho deles, de guerrearem juntos, de se manterem unidos numa guerra, chamado de comitatus. E o comitatus tem tudo a ver com o benefício. Esse juramento de fidelidade, de eles estarem numa luta comum, de invasão, de saque, também geraria uma espécie de recompensa para os guerreiros, uma espécie de prêmio, podemos dizer assim, ou de um benefício. É o seguinte: invadimos aquela cidade, roubamos todas as riquezas daquela cidade, toda essa riqueza vai ser dividida entre nós. A gente costuma chamar essas riquezas, né, o saldo de uma guerra, de despojo. Os despojos dessa guerra vão ser distribuídos entre os guerreiros que juraram fidelidade ao seu líder. Inclusive terra, galera. Até a terra era doada como um benefício aos guerreiros que participaram daquela invasão, daquele saque. Então, exemplo, eu sou a líder. A gente entrou naquele território, conseguiu ganhar, matou todo mundo, beleza, conseguimos, tivemos vitória. Aquela terra vai ser distribuída entre nós. Eu, como líder, vou dar um pedacinho para cada um de vocês, como um prêmio, como um benefício por vocês terem lutado comigo, terem sido fiéis a mim naquela batalha. Você vai ver, guarda aí, daqui a pouco você faz o link, guarda essa informação. Você vai ver daqui a pouco essas manias dos germânicos, esses hábitos deles sendo reproduzidos no feudalismo. Perfeitamente, em detalhes, você vai ver isso daqui a pouco. Como é a política feudal, então?
você já entendeu, deixa eu voltar aqui, que o feudalismo foi formado a partir da soma de elementos romanos com elementos germânicos. Então vamos agora entender cada parte do feudalismo, a parte política, a parte econômica, a parte social. Vamos lá. Politicamente, como é esse sistema? Como é que ele funciona? É uma política descentralizada. De onde vem isso? Olha o primeiro link, dos germânicos. Eles não têm um imperador, até porque eles são muitos, visigodos, ostrogodos, hunos, muitos. Então não há uma figura que lidere a todos eles, cada um vai ter o seu líder. A política feudal não é centralizada numa única pessoa, como era no Império Romano. Ela é descentralizada, ela é fragmentada. Jeane, mas como assim monarquia então? Existe a descentralização, mas existe a monarquia? Existe rei na Idade Média? Existe. O rei está lá. O sistema de governo da Idade Média é a monarquia. No entanto, o poder do rei sobre o seu reino não é absoluto. Ele não comanda o reino inteiro. Ao contrário, ele vai comandar a fazenda dele, basicamente. Em cada fazenda existe um senhor feudal. É esse senhor feudal que comanda. Tudo bem? Isso é muito importante. Existe o rei que comanda todo o reino. O que é um reino? Um conjunto de feudos. Facilitou? Grava isso. Um reino é um conjunto de feudos. Em cada feudo existe um senhor feudal. Existe um rei para cuidar daquilo tudo, mas ele não manda em todos. Cada feudo tem o seu senhor feudal e é ele que vai ser autoridade na sua fazenda. Para que serve o rei então, Jane? Fala sério. Esse rei não serve para nada. Ele só serve para o caso de uma invasão mais grave, em que ele vai precisar de um reforço de todos os feudos. Todos os senhores feudais vão ter que ajudar. Aí a figura do rei estaria lá para coordenar esse esforço de guerra. Ou qualquer outro perigo, sei lá, vamos enfrentar uma epidemia, né, em tempos de coronavírus, vamos enfrentar uma epidemia, precisamos da ajuda de todo mundo. Aí o rei está lá. Caso contrário, em tempos de estabilidade, o rei manda só no pedaço dele, porque ele também é um senhor feudal. Também faz parte da política feudal a relação de suzerania e vassalagem. Que é isso? Nada mais é do que a relação que existe entre um suzerano e um vassalo. O que é um suzerano, Jeane? O rei é chamado de suzerano. O que é um vassalo? Cada senhor feudal é um vassalo. Existe um juramento, uma relação muito próxima entre esses dois. O rei e o vassalo. O suzerano e o vassalo. O rei e o senhor feudal. Veja comigo nesse esqueminha. O suzerano está no topo, porque apesar dele não mandar em tudo, ele é a autoridade mais alta. Ele tem o vassalo abaixo dele, ele tem o servo. Veja, o vassalo mais o suzerano tem uma relação de fidelidade. O suzerano sabe que, se precisar, se uma guerra acontecer no reino deles, se mais povos bárbaros chegarem, ele vai contar com a fidelidade do vassalo. O que está te lembrando? A relação de suzerania e vassalagem vem do hábito de comitatus dos germânicos. O segundo link está aqui. Suzerania e vassalagem foi uma imitação, foi uma adaptação do hábito do comitatus dos germânicos. E na relação dos servos, que são os camponeses, né, os trabalhadores, os que vão plantar e colher, botar a mão na massa, existe uma relação servil. Então o vassalo é o senhor feudal, é o fazendeiro, é o dono da fazenda. O servo trabalha lá na terra dele. E uma parte da produção do servo ele pode comer e alimentar a família dele. Outra parte é do vassalo, do senhor feudal. Então ele é um servo, relação servil. Mais um jeito de esquematizar, para ficar bem claro na sua cabeça. O suzerano tem a fidelidade do vassalo porque foi ele que deu o feudo para o vassalo. Do que você está se lembrando? Do beneficium. Vassalo, você jura fidelidade a mim? Se nós precisarmos entrar numa guerra, você está comigo?
Sim, meu senhor feudal, eu te ofereço lealdade e proteção. Então, meu vassalo, eu vou te dar como benefício, olha só, uma terra, um feudo. Então, o vassalo só é vassalo, ele só é senhor feudal porque ele ganhou terra do rei do suzerano. Lembrando o hábito do benefício dos germânicos. Em troca desse pedaço de terra que ele ganhou, ele oferece lealdade e proteção. Para essa troca acontecer, eu ganho terra e te ofereço lealdade, galera, rolava até uma cerimônia com 3 atos. Veja aqui o que o historiador Hilário Franco Júnior, um medievalista importante do Brasil, olha o que ele diz. Nessa cerimônia, eu tenho 3 atos. O primeiro era a homenagem, o ato de um indivíduo tornar-se homem de outro. O vassalo nada mais é que um homem do suzerano. Olha, eu faço parte do seu grupo de soldados, eu sou seu homem, conte comigo. O segundo ato dessa cerimônia de passar a terra, né, de doar um feudo e jurar fidelidade e proteção, o segundo ato era esse juramento de fidelidade, feito sobre a Bíblia ou relíquias de santos e muitas vezes selado por um beijo entre as partes. Sim, senhor feudal beijava o vassalo porque acabou de prometer fidelidade a ele. E o terceiro ato dessa cerimônia era a investidura, quando o indivíduo entregava ao outro, no caso o suzerano, o rei entrega ao outro, agora vassalo, um objeto que podia ser um punhado de terra, algumas folhas, ramo de árvores, simbolizando o feudo que lhe concedia. Então veja, depois que eu faço o juramento de que eu sou o seu homem, depois que eu boto a minha mão na Bíblia, te dou um beijo, falo que pode contar comigo, serei leal. Depois que eu fiz isso tudo, agora eu vou receber, né, vai ser passado para o vassalo um punhadinho de terra, simbolizando a fazenda que ele está acabando de receber. Essa seria a cerimônia que selava a relação de suzerania e vassalagem. E o vassalo mais o servo, vamos entender essa relação? O vassalo fala para o servo, olha, trabalha para mim, eu vou te oferecer casa, né? Você vai poder morar aqui na minha fazenda, eu te ofereço proteção, porque se os bárbaros chegarem, fique tranquilo, eu e a minha família, nós estamos lutando guerra, arco e flecha aqui o dia inteiro, para a gente conseguir defender você e sua família. A função do senhor feudal, gente, ele não trabalha, ele não bota a mão na massa, ele fica por conta de proteger, então ele treina as artes militares para o caso de uma nova invasão germânica. Então ele promete para o servo, planta e colhe para mim, porque se a gente sofrer uma invasão, eu te salvo, eu te protejo. Em troca, meu servo, me dê o seu trabalho, planta aqui na nossa terra, na minha terra, colha, que a gente vai usufruir do seu trabalho, inclusive você e sua família, e vocês estarão seguros e abrigados aqui no meu feudo. Essa é a relação de vassalo e servo. Trabalho e tributos em troca de abrigo e proteção. Veja, agora um trecho do Marcelo Cândido da Silva, que é coordenador dos estudos medievais da USP. O camponês, vamos ler só o que está de amarelinho, o camponês passa a metade do seu tempo útil trabalhando no manso senhorial. A semana de um camponês, a semana do servo era dividida. No domingo não trabalha, que a Igreja Católica definiu esse dia como um dia santo, né? Então é para ir na missa, não é para trabalhar. Dos outros 6 dias, 3 haviam feudos que até 4 dias o servo trabalhava nas terras do Senhor, no manso senhorial. O resto da semana ele poderia trabalhar no seu manso, no manso servil, plantando e produzindo para ele e sua família comerem. Não é só trabalho, observe aqui, ó. Ele mesmo vive e cultiva seu alimento nos arredores, o servo.
Tudo que planta ali é seu, mas não tem direito a manter em casa fornos ou moinhos. Para usá-los, o servo paga aluguel na forma de produtos que colheu nas terras sob seu controle, que é patrimônio do Senhor. É dele, aliás, entre outras benesses, do Senhor agora, o patrimônio do Senhor, é dele, do Senhor, a prerrogativa de desvirginar as filhas recém-casadas de seus súditos. Quem manda é o Senhor, galera, não tenho dúvida disso. O servo é um submisso, o servo é um sofredor. Ele tem casa, ele tem comida, mas a vida dele não é fácil. Ele planta, mas um pouco da produção tem que ir para o Senhor. Metade da semana dele é trabalhando para o Senhor. E até as suas filhas, a ação de desvirginar as suas filhas, o Senhor pode fazer isso, o Senhor tem esses direitos. Vamos para mais alguns tributos, né? Você viu ali que paga aluguel na forma de produtos? Se eu quiser usar o forno, no manso servil não tem forno. Se eu quiser usar um moinho, se eu quiser usar o arado, no manso servil não tem. Quem tem esses instrumentos é o senhor feudal. Eu preciso pagar uma taxa. Isso que a gente chama de impostos ou tributos feudais. Vamos para as listas dos tributos feudais? Olha isso. Além de trabalhar muito, o servo ainda tinha que pagar a corveia. O que era a corveia? É um trabalho, é um imposto em forma de trabalho. Então, quando o servo sai da casa dele e vai trabalhar no manso senhorial, ele está pagando a corveia, trabalhando para o senhor. A talha é um imposto que o servo pagava que correspondia a 50% dos produtos ao senhor. Do manso servil, hein? Não se esqueça desse detalhe. Então, escuta. Metade da semana eu trabalho lá para ele. Tudo que eu planto lá na terra dele é dele. E metade do que eu planto na minha terra. Veja como é pesado a vida do servo. Eu tenho manso servil. Eu trabalho nele. Mas metade do que eu plantar e colher no meu pedaço, no manso servil, é do Senhor. Esse é o tributo chamado talha. Existia o tributo chamado banalidade, que é a taxa que eu pagava para usar os instrumentos que eu acabei de falar. O arado, o forno, o moinho, tinha que pagar. A mão morta, quando o pai morria e o filho iria assumir, né, a liderança da família, tinha uma taxa a ser paga. Essa taxa era chamada de mão morta. A albergagem era a obrigação do servo receber o senhor feudal na sua casa e lhe oferecer alojamento se por acaso ele estivesse passeando pelo feudo dele, né, pela fazenda dele, anoitecesse, ele teria que dormir, o servo era obrigado a oferecer o alojamento. Esse era o tributo chamado albergagem. Havia uma taxa sobre o casamento, então quando o servo ia casar, ele tinha que pagar para o senhor feudal um imposto chamado formariage, né, no português. Não estranho, galera, talvez você está indignado aí, né? Como assim, coitado do servo, trabalho tanto, ainda tem que pagar isso tudo? Ainda temos impostos, inclusive sobre o casamento. Quando a gente vai casar tem que pagar, viu? E por fim, o tostão de Pedro, que é uma taxa que era paga à igreja, né, no dia de reunião, no dia de missa, para o sustento da igreja, sustento do padre, né, o sustento da própria igreja. Essa é a lista de tributos feudais. Ainda dentro de economia, porque tributo tem a ver com política, mas tem a ver com economia, né? Vamos conversar um pouco mais sobre economia. A economia feudal basicamente está assentada na agricultura. A principal atividade econômica, assim como da Idade Antiga, assim como em Roma, assim como em Grécia, em todas as civilizações antigas, a agricultura é a base, continua sendo. Inicialmente, essa agricultura é uma agricultura de subsistência. Inicialmente, preste atenção. Então, na alta Idade Média, no início da Idade Média, eu tenho uma agricultura para subsistência. O que significa uma agricultura para subsistência? Eu não planto pensando em lucro, eu planto pensando em sobreviver. Eu vou plantar o que eu e a minha família vamos comer, ok? Depois isso vai mudar, daqui a pouco eu chego aí.
A mão de obra da economia feudal não é escravo mais. Escravidão já ficou lá na Idade Antiga. O colonato já substituiu. Esse trabalhador agora é chamado de servo, ele é livre. E aí agora a mão de obra praticada na economia feudal é a servidão. Fala-se, presta atenção nesse detalhe, você precisa entender isso aqui, que a economia feudal é uma economia amonetária. A seria uma negação, uma partícula está indicando negação. Monetária vem de moeda. Então é como se eu estivesse dizendo que é uma economia não monetária ou sem moeda, negando a moeda. No início faz sentido? Faz. Eu planto para sobreviver, eu não vou preocupar em lucrar, em comprar, em vender, eu estou plantando, eu acabei de fugir da cidade, lembra? Por que o feudalismo, por que a Idade Média inteira, esse período inteiro, é considerado um período mais rural? As poucas cidades que existiam nesse início da Idade Média estão vazias por causa do medo das invasões germânicas. Acontece uma ruralização da sociedade. As pessoas vão embora para o campo, para a fazenda, para o feudo, aceitam a proposta desse senhor feudal. O senhor feudal ganha essa terra do suzerano, porque na cidade existe o risco de novas invasões. Então, se eu venho para a fazenda com medo dessas invasões, e eu estou preocupado em plantar e comer e sobreviver, eu não vou estar preocupado em moeda, eu não vou usar moeda. No entanto, escute essa ressalva. O que você me diz daquela lista, eu não vou voltar lá não, mas aquela lista de impostos em que eu tinha que pagar taxa. Algumas taxas, por exemplo, para usar o arado, eu poderia pagar em produto. Ó, toma aqui um saco de feijão para o senhor me deixar usar o arado. Beleza, tudo bem. Mas em alguns feudos, porque cada um decidiu o jeito de trabalhar, o senhor feudal só aceitava a moeda. Então preste atenção. Alguns historiadores vão dizer que a economia feudal não era tão amonetária assim. No início pode ser que majoritariamente 90% ela era. Mas com o passar do tempo, quando a moeda começa a circular novamente, aquelas taxas, a própria taxa que eu pago para ir para a igreja, o tostão de Pedro, era em espécie, em moeda, não em produto. Então, cuidado. Não é tão literal, não é 100% que a economia feudal é amonetária. Cuidado. Eu quero que você entenda assim, ó. Inicialmente, pode ser que sim. Inicialmente, maioria das transações é amonetária. Mas com o passar do tempo, existe circulação de moeda? Sim. Ok? Principalmente por causa disso aqui, ó. Quando a expansão feudal acontecer, você vai entender isso daqui a pouco, quando a economia feudal começar a produzir mais e começar a sobrar produtos, o comércio vai voltar. O que eu vou fazer com o produto que está sobrando? Plantei muito feijão, você plantou muito milho. Inicialmente a gente troca, a gente faz o escambo, mas daqui a pouco eu vou começar a querer te vender o meu feijão e você querer vender o seu milho. Então o comércio vai voltar a funcionar aos poucos. E como é que o comércio funciona? Moeda. Tudo bem? Então vamos combinar? Na Alta Idade Média, a agricultura é a base e a agricultura de subsistência, sem muita transação comercial, sem muito uso de moeda. Na Baixa Idade Média, então já no final da Idade Média, já começa a sobrar alimentos, eu começo a querer vender esses alimentos, então o comércio vai voltar e a moeda também. Combinado? Socialmente, como é esse sistema chamado feudalismo? É uma sociedade estamental, você já deve saber o que isso significa. Classes sociais, né? Eu tenho estamentos, eu tenho classes. Basicamente 3. Toda a sociedade feudal pode ser dividida em 3 simples classes. A primeira classe, a classe A, o topo, a mais importante, a mais respeitada, ricos, o clero. Sim, galera, o clero, a igreja é considerada uma grande senhora feudal. A igreja tem terra, a igreja tem dinheiro, a igreja é, sim, rica.
Abaixo do clero, no segundo estado, na classe B, na classe média, na classe alta também, né? Média alta, a nobreza. E logo abaixo da nobreza, o terceiro estado, que seriam os servos. A gente gosta, historiador gosta de usar essa pirâmide social por causa do desenho da pirâmide, né? É proporcional à quantidade. Eu tenho mais pessoas no terceiro estado, portanto eu tenho mais gente pobre, eu tenho menos pessoas no segundo e no primeiro estado. Eu preciso acrescentar sobre a sociedade feudal que ela era vista como algo natural, como algo permitido por Deus. A Igreja Católica, que é a grande detentora do poder cultural, do poder intelectual nesse contexto, a Igreja Católica vai explicar por que o mundo é dividido em três. Aqui nós usamos a palavra estado, primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. A Igreja Católica vai falar de ordens. Leia esse texto comigo, do George D.B. O livro dele é exatamente sobre isso. Veja lá, as três ordens ou o imaginário do feudalismo. Deus, galera, é Deus que tinha distribuído tarefas específicas a cada homem. Uns deviam orar pela salvação de todos. Primeiro estado, o clero. Qual que é a função que Deus deu para eles? Orar. Outros deviam lutar para proteger o povo. Quem que deveria lutar? Segundo estado, nobreza. Quem é a nobreza? Senhores feudais, suzeranos. O que eles ficam fazendo o dia inteiro? Treinando arco e flecha. Só. Eles não plantam, eles não botam a mão na massa. Qual que é a função que Deus deu para eles? Lutar para proteger. Cabia aos membros do terceiro estado, de longe o mais numeroso, alimentar com seu trabalho os homens da religião e da guerra. Olha esse outro pedacinho de amarelo. Esse padrão, esse sistema, essa sociedade em três classes está de acordo, está em conformidade com o plano divino. Era da vontade de Deus. E tem mais, gente. Quantas pessoas tem no céu? Pai, Filho e Espírito. O que dizia a Igreja Católica? Aqui na Terra também vai ter três tipos de pessoas. Os que oram, os que lutam e os que trabalham. É isso. Já anunciei como é que vai funcionar essa cultura medieval. A Igreja Católica é a grande detentora do poder cultural, do poder intelectual, do poder explicativo. É a Igreja que explica por que o mundo é como é, por que as coisas são como são. Né? E a Igreja vai estar sempre baseada nesse conceito, no teocentrismo. Divide a palavra para ficar fácil para você entender. Teo, Deus. Centrismo, centro. Deus está no centro de todas as coisas, até da formação social da sociedade, né? Até nas três classes é Deus. Tudo, eu gosto de falar assim, ó, tudo é Deus, tudo é de Deus, tudo é para Deus, tudo é por Deus, tudo é dele, tudo é ele. Isso seria o teocentrismo. Ah, por que a maçã caiu? Newton diria que era por causa da lei da gravidade. A Igreja Católica diria, na vontade de Deus. Ah, por que eu nasci pobre? Por que eu sou pobre? Eu queria tanto ser um senhor feudal. Não, meu irmão, é Deus que quis assim. Esse poder de explicar é da Igreja Católica. É por isso que olha isso, olha o link. Por isso que os modernos lá na frente, que vão ser mais laicos, que não vão ser tão envolvidos com religião, eles vão ver com preconceito a cultura da Idade Média. Eles vão falar assim, mas isso só falava de Deus, tudo era religião para esse cara. Ah, não, nós estamos indo lá nos gregos e nos romanos, que usavam a razão, faziam artes bonitas. Não, a gente quer copiar eles. Por isso que eles chamam a Idade Média de Idade das Trevas, por causa desse apego aos princípios religiosos. Tudo é Deus. A Igreja Católica acabava legitimando o feudalismo. O que é legitimar, galera? É quando você transforma algo em incontestável. Jeane é filha legítima da Maria. O exame de DNA mostra que a Jeane é filha legítima da Dona Maria. E isso é uma verdade incontestável, não posso contestar. É isso que a Igreja Católica fazia. A Igreja Católica falava, olha, você nasceu pobre, o feudalismo funciona assim porque Deus que é assim. Cuidado, meu filho. A própria peste negra, gente, que vocês sabem que acontece nesse momento.
Próxima aula a gente discute sobre isso. Qual era a explicação científica? O bichinho que está na pulga, que está no rato, que transmite a doença. O que a igreja falava? Não era isso. A igreja dizia que era a ira de Deus, muitos pecados na terra. Tá vendo? A igreja explica tudo. Então ela acaba tornando o feudalismo uma coisa incontestável. Você não pode questionar, é Deus que quer assim. E por fim, a Igreja Católica, com esse papel importantíssimo na cultura medieval, ela vai acabar sendo a cola, por favor, bota aspas, ela vai acabar sendo a união entre romanos e germânicos. Os romanos já eram católicos, a Igreja Católica já está fundada desde o Império Romano. Mas e os germânicos? Eles continuam politeístas, eles chegam politeístas, mas aos poucos eles vão se convertendo ao cristianismo. E o que vai ser a Igreja Católica então? A cola. Quando os germânicos chegam tão diferentes dos romanos, a Igreja Católica vai começar a colar, vai começar a promover o encaixe entre os romanos e os germânicos, né? É isso que eu quis dizer com esse último tópico. Podemos seguir? A igreja era, outro trecho do Hilário Franco Júnior, a igreja era a maior detentora de terras. Ela controlava as manifestações mais íntimas da vida dos indivíduos. Aí você pensa, Jane, mas como? Como que a igreja consegue infiltrar até no pensamento das pessoas? Não dá, Jane, fala sério, não dá. O que eu penso, a igreja não sabe o que eu estou pensando, não tem um painel aqui. Olha as estratégias da igreja para conseguir ter esse controle. As manifestações, a sua consciência, então o pensamento através da confissão. Teoricamente, pelo menos teoricamente, você tinha que contar o que você pensou quando você procurava o padre para se confessar. E quando você se confessava, você estava dando a oportunidade para a igreja controlar o que você pensa. Não pode fazer isso, faça isso como penitência e não faça mais isso, certo? Sua vida sexual, até isso era controlado pela igreja, através do casamento, só no casamento, não pode estar isso e isso, a igreja controlava. Seu tempo, através do calendário litúrgico, seu conhecimento, através do controle sobre as artes, as festas, o pensamento, seu domínio sobre a própria vida e a própria morte através dos sacramentos. Olha o alcance do controle da igreja. Você nasce, sacramento do batismo. Você morre, sacramento da bênção lá no cemitério, né? Então a igreja realmente é muito poderosa na Idade Média. A instituição cultural mais poderosa desse contexto. Partimos agora para o final da nossa aula, o processo em que o feudalismo começa a funcionar, melhor ainda, começa a crescer. A gente começa a perceber um crescimento até na economia feudal. Então o feudalismo começa a se consolidar, a se solidificar, as coisas começam a dar certo. Por quê? As invasões germânicas cessam. Os germânicos já estão misturados com os romanos, né? Eles já estão convertidos ao catolicismo, no fundo eles já estão convivendo juntos uns dos outros. Uma coisa que parecia inimaginável, porque os romanos morriam de medo dos bárbaros, agora eles estão convivendo juntos. As invasões cessaram, né? O feudalismo está acontecendo, existe uma estabilidade social, o medo das invasões vai embora, então está todo mundo mais calmo, mais tranquilo. A produção vai aumentar e garantir uma expansão econômica, mais produtos, mais alimento, e agora eu vou poder vender. Por que eu tenho esse aumento de produção? Porque agora eu tenho melhores técnicas agrícolas. Você sabia que a técnica da rotação de culturas, praticada até hoje, se você manja de plantar e colher, se você tem um pai, um parente que é fazendeiro, algum agrônomo na família, você sabe do que eu estou falando. Quando você, já deve ter estudado isso em geografia também, né? Quando você promove um rodízio de culturas, você planta feijão e depois nessa mesma terra você não planta feijão de novo, você planta milho. E depois você não planta nada, você deixa a terra descansar. É isso que a gente está chamando de rotação de culturas. Você sabe que isso é extremamente saudável para a terra, porque o feijão puxa um determinado nutriente,
O milho também puxa determinado nutriente. Então, a terra acaba podendo, não se esgotando. A rotação de cultura não promove o desgaste da terra. E depois, quando você deixa ela descansar por um período, ela se recupera. E isso é uma invenção da Idade Média. Com essas melhores técnicas agrícolas, a produção aumenta, a terra responde. E aí eles vão produzir mais, produzir. Se eu produzo muito, começa a sobrar excedentes. Presta atenção, esse caminhozinho faz todo sentido. Se começa a sobrar, eu vou poder vender. Então o comércio que havia morrido, estava todo mundo morrendo de medo, né, de ir para a cidade vender alguma coisa, estava todo mundo preocupado só em sobreviver, esse comércio começa a renascer. Olha o nome que a gente está dando, renascimento. Uma coisa que renasce é uma coisa que morreu. O comércio havia morrido. E agora o que está acontecendo com esse comércio? Está sobrando, vamos vender. O comércio começa a ressurgir. Com ele, aquelas rotas comerciais. A rota da seda, que você já deve lembrar de ter estudado isso. Rotas mesmo, galera, caminhos. Aqui vai passar o produto tal. Tanto é que é comum nesse momento aí assaltos, né, para saquear essas cargas que estão nessas rotas. A galera juntava lá no lombo de um burro uma carga de arroz, de feijão, sei lá, levava para um lugar onde seria o ponto de venda, e a galera que sabia desse tráfego se preparava para assaltar. Isso acontecia demais na Idade Média. Não é à toa que já começa a existir a noção de seguro. Isso, galera, na Idade Média já existe seguro. O que é uma seguradora? Eu pago para, se assaltarem a minha casa e levarem o meu notebook, a seguradora me dá um notebook, certo? Já existia isso na Idade Média. Porque os caras, quando começam a sobrar essa produção, eles vão começar a vender, olha aqui, ó, nos burgos, porque as cidades também vão renascer juntamente com o comércio nesse processo aí. Então esses caras pensavam o seguinte: eu estou enchendo uma carga aqui, vou levar lá para uma cidadezinha para vender o que está sobrando aqui no meu feudo. Mas eu estou com medo de, nesse caminho, alguém me assaltar. Aí o que ele faz? Ele contrata um seguro. Ó, eu vou te pagar tanto, e se eu for assaltado nesse caminho, nessa rota comercial, você me repõe a minha mercadoria. Olha isso, gente, na Idade Média já começa a existir seguradora. Então olha isso, aumento da produção, excedentes agrícolas levam ao renascimento do comércio, que leva ao renascimento das cidades, porque essas cidadezinhas começam a voltar a funcionar para serem pontos de venda. Qual é o nome dessas cidades? Os burgos. Presta atenção nisso aqui. As pessoas que vão viver nos burgos e que vão se dedicar à prática do comércio de novo, porque o comércio agora começa a bombar de novo, serão chamados de burgueses. Guarda isso. Burgos, os núcleos urbanos. Quem mora nos burgos, burgueses. O que fazem os burgueses? Vivem de comércio. Vivem de comprar e vender. Guarda isso que lá na frente vai fazer sentido para você. Por agora, eu só quero que você saiba disso, tá? Para a expansão feudal, para essa aula aqui, só entenda isso. Aqui o mapinha das rotas comerciais, né? Que eu falei, os caminhos que eu poderia percorrer, sabendo que lá em tal cidadezinha vai vender milho, vai vender seda, enfim. Ainda na expansão feudal, gente, eu preciso te contar isso aqui, ó. É dessa época as famosas cruzadas. Certeza que você se lembra de ter estudado isso lá no 7º ano, talvez. E o que são as cruzadas? Eu quero te fazer pensar primeiro no nome desse evento histórico. Cruzadas por quê? Primeiro motivo, porque te lembra cruz. E cruz é o principal símbolo do cristianismo. E cruzadas foram guerras promovidas pelos cristãos, guerras autorizadas pelo Papa. Os cristãos vão à luta em resposta, em obediência a uma conclamação do Papa. Então, primeiro motivo, cruzadas, porque vem de cruz, que é o principal símbolo do cristianismo. Portanto, é um evento feito, guerras
feitas por cristãos. Mas tem um segundo motivo que eu quero te explicar usando esse mapinha. A parte roxa que você está vendo era a parte dominada pelos cristãos, né? A expansão cristã alcançou esse pedaço roxo que você está vendo. Essa parte mais amarelinha, begezinho, independente do jeito que você quiser chamar, já se trata da expansão dos muçulmanos. Sim, galera, nós ainda estudaremos isso. O islamismo já existe na Idade Média. Maomé nasceu aqui na Península Arábica, precisamente aqui assim na cidade de Meca, foi de onde ele começou a expandir a sua nova religião. E aí ele vai expandir para o norte da África, ele vai conseguir chegar até no sul da Península Ibérica, exatamente. O sul de onde hoje fica Portugal e onde hoje fica a Espanha, foi alcançado, muito bem alcançado, com construções de muitas mesquitas, que são as igrejas dos muçulmanos, aqui, gente, na Espanha. Para lá também, no Oriente, chegando ali na Ásia, muito próximo da Índia, o islamismo se espalhou. Repare que o islamismo chegou muito próximo daqui, ó. Você tá vendo que tem uma faixinha estreitinha aqui que tá roxa, mas que no entorno é tudo amarelinho ou begezinho? Então, os muçulmanos chegaram muito próximo de Jerusalém. Jerusalém, inclusive, era uma cidade importante para eles, era uma cidade sagrada. E aí, Jerusalém também é uma cidade muito importante, muito sagrada, muito especial para os cristãos. Então, o que é uma cruzada? Nada mais do que o convite, do que a conclamação do Papa para os cristãos que estão do lado de cá cruzarem. É isso, ó. Observe o movimento da minha seta. Os cristãos estão saindo daqui, cruzando o continente europeu para chegar aqui em Jerusalém. Então, cruzada, cruz, cristianismo, beleza, mas também tem o significado de cruzar. Agora, no movimento da minha mão, eu estou saindo daqui da Europa para cruzar e lá no Oriente recuperar Jerusalém. O principal objetivo das cruzadas, das guerras consideradas santas, é reconquistar Jerusalém, que estava sendo invadida pelos muçulmanos. E Jerusalém não é uma cidade qualquer, é uma cidade importante demais, sagrada, né? Então, para que os cristãos estão cruzando? Para reconquistar, para tomar Jerusalém. A palavra reconquista te indica muita coisa. É conquistar de novo. É como se os cristãos estivessem dizendo assim, Jerusalém já é nossa, mas nós queremos pegar ela de volta porque ela está sendo invadida. Tem alguém querendo tomar ela da gente, mas nós vamos pegá-la de volta. É isso. Então é para conter esse avanço muçulmano, esse avanço que avançou tanto que chegou em Jerusalém. Existem também, para alguns estudiosos, os interesses comerciais. Eu tenho rotas importantes ali do lado, eu tenho a produção indiana que eu estou de olho, eu estou interessado no que tem lá na Índia. Quem sabe eu pego alguma coisa ali que dá para eu trazer para cá e vender. Tem interesse comercial? Sim. Tem interesse em expansão territorial? Também. Interesses religiosos em primeiro lugar, expulsar os muçulmanos, reconquistar Jerusalém em primeiro lugar, por isso são chamadas guerras santas. Mas existem interesses comerciais e territoriais também, ampliar território, né? Pegar esse pedação de terra que os muçulmanos conquistaram. Então, em 1095, para cumprir todos esses objetivos, essa lista de objetivos que a gente acabou de conversar, o senhor Urbano II, que é o Papa da época, convoca as cruzadas numa reunião chamada de Concílio de Clermont-Ferrand. Eu tenho mais esse textozinho, mas é o último dessa aula. É um texto reproduzindo o discurso do Papa nesse concílio, nessa reunião. Veja comigo. Eu vou só nos destaques amarelos de novo, para não ficar tão cansativo. Se você quiser, dá uma pausa aí no vídeo, leia esse texto inteiro, é legal, só vai te acrescentar. Mas para a gente acelerar aqui, veja só os pedaços do amarelinhos. O Papa está dizendo que ele está convocando para uma guerra. Sim, eu estou convocando vocês a irem matar outras pessoas
com a permissão de Deus. Está no texto, não é a Jeane que está falando. Com a permissão de Deus, eu estou vindo aqui trazer essa mensagem para vocês e convidar vocês para irem ajudar os vossos irmãos que vivem no Oriente. Oi, Jeane, o que ela está falando? Vamos lá embaixo. Os turcos e os árabes os tens atacado. Olha lá. Então, os irmãos dos católicos que vivem no Oriente estão sendo atacados pelos turcos e pelos árabes. E esses turcos e árabes estão conquistando vastos territórios da terra de România. Nós não podemos deixar isso acontecer. Vamos lá. Mais um pedacinho. Estou chamando vocês para socorrer prontamente aqueles cristãos e destruir a essa raça vil. Palavras do Papa, não são da Jeane. O Papa está se referindo aos muçulmanos como uma raça vil que ocupa as terras de nossos irmãos. Aí eu quero te perguntar, você sabe de que irmãos o Papa está falando? Eu preciso te contar que tem uns irmãos especiais aqui. Porque pro lado de lá, a religião predominante é o islamismo, você viu lá no mapa. Como assim, irmãos católicos, então, Jeane? Veja o que tinha acontecido alguns anos antes do Concílio de Clermont. Antes do Papa fazer esse discurso que a gente acabou de ler um pedaço, o cisma do Oriente tinha acontecido em 1054. O que é o cisma do Oriente? Atenção, você tem que saber disso. Por questões por diferenças teológicas, por diferenças na interpretação da Bíblia, por discordâncias teológicas, a Igreja Católica foi rachada em duas. Calma, não confunda. Não é agora que vai acontecer a Reforma Protestante, que vão surgir as igrejas protestantes. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de duas igrejas católicas que vão rachar nesse momento. A palavra cisma significa divisão, racha. É exatamente isso que está acontecendo. A Igreja Católica, que antes era uma só, que tinha um Papa como autoridade para o mundo inteiro, nesse momento, em 1054, essa igreja racha em duas. A Igreja Católica Apostólica Romana, que é a que prevalece aqui no Brasil, e a Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa está nascendo nesse momento, no cisma do Oriente. O que causou o cisma do Oriente? Você pode ser colocado diante de uma questão de vestibular que vai te perguntar isso. Quais as causas do cisma do Oriente? Discordâncias teológicas. Sabe quando eles pegam o mesmo texto bíblico? Eu não acho que é assim. Eu acho que é assim. Eu interpreto dessa forma. Basicamente isso. Quando eles começam a não pensar igual, a não interpretar a Bíblia do mesmo jeito, eles acham melhor se separar. E aí surge uma segunda igreja. Galera, essa igreja existe até hoje. A Igreja Ortodoxa existe até hoje. E eles não respeitam o Papa. Eles têm um líder que eles chamam de patriarca. Muito recentemente, esse vídeo está sendo feito em abril de 2020, então há muito pouco tempo, o Papa se encontrou com o patriarca da Igreja Ortodoxa numa cena histórica mesmo, porque desde o cisma do Oriente eu tenho duas igrejas católicas, cada uma com o seu líder. Volta nas cruzadas agora. O que as cruzadas têm a ver com isso aqui? Quando o Papa fala assim, vocês têm que acudir os irmãos de vocês que estão lá no Oriente, ele está se referindo também aos irmãos ortodoxos. Ele está se referindo ao Império Romano do Oriente também. Tem católico lá no Império Romano do Oriente que ainda não caiu? Tem católico lá, precisando de ajuda, mas também tem esses irmãos ortodoxos que estão mais próximos ali, né, dos católicos, dos muçulmanos, sim, desculpa. Então o Papa está dizendo, vocês têm que ajudar os irmãos de vocês, estão sendo atacados pelos muçulmanos. Tudo bem? Só para finalizar então, mais um trechinho da fala do Urbano. Ó terrível desgraça se uma raça tão cruel e baixa, os muçulmanos,
que adora demônios, muçulmanos, conquistaram um povo que possui a fé de Deus onipotente e tem sido glorificado em nome de Cristo. Ela falou, gente, não é possível. Vai ser uma desgraça se aquele povo lá conquistar a cidade sagrada desse Deus, desse povo que serve esse Deus. Não pode, né? É uma desgraça. E aí, repare, ele mesmo está usando a palavra guerra. Combater os infiéis e concluir uma vitória numa guerra que deveria ter se iniciado há muito tempo. Nós estamos atrasados, bora lá fazer guerra contra esse povo. Ele está autorizando a matança de muçulmanos. É isso, galera. Dentro de formação e expansão do feudalismo, eu tenho isso para mostrar, para falar para vocês, e eu fecho essa aula com esse slide. Se você entender esse slide, você entendeu toda a aula, todo esse vídeo. Aqui está resumidinho esse processo de feudalismo nascendo e se formando e indo para o seu crescimento. E depois, mais para frente, já está até anunciando a nossa próxima aula. Porque na próxima aula a gente vai conversar sobre a queda do feudalismo, a crise do feudalismo. Nossa aula de agora, esse vídeo que eu estou encerrando agora, se concentrou na parte azul dessa imagem que eu estou mostrando. Na próxima aula eu vou me concentrar na parte amarela, mas se você entender aqui, vai ficar mais fácil a gente ir para a próxima aula. Vamos lá? Você tem uma linha azul que está representando o feudalismo. No início do século V, você não tem feudalismo, né? Você está terminando o Império Romano, então ele está aqui embaixo, começando, sendo formado. Aí repare que ele vai crescer, a produção vai aumentar, novas técnicas agrícolas, vai dar tudo certo, então ele vai alcançar um crescimento, uma melhoria. Depois ele vai cair e vai vir outro sistema no lugar dele, tema da próxima aula. Na linha vermelha, a gente tem o comércio representado. Então você vê que no Império Romano tinha comércio normal, estava em alta. Mas com o passar da Alta Idade Média, à medida que o feudalismo sobe, olha que legal, o comércio desce. O comércio desce, desaparece, está todo mundo pensando em sobreviver. Só que depois, durante o apogeu feudal, ele começa a se reerguer. E ele vai ser o foco do próximo sistema econômico, chamado de mercantilismo. Repara como as linhas são o contrário uma da outra, como encaixa. Comércio está em cima, o feudalismo está embaixo. Hora que um cai, o outro sobe. Muito legal, gente. Perfeito, historicamente corretíssimo. Ainda na parte azul, analisa comigo. Do século V ao X, eu tenho a formação do feudalismo, acabamos de estudar. Eu tenho a decadência do comércio, acabei de comentar. Eu tenho a ruralização da economia, o fortalecimento do poder local exercido pelos senhores feudais, nossa aula foi sobre isso. Eu tenho a ascensão da Igreja Católica e da cultura teocêntrica, falamos sobre isso. E eu tenho a Europa ainda sendo invadida por povos bárbaros, mais tarde pelos povos árabes, pelos vikings. Vem para o lado de cá, na Baixa Idade Média, que vai ser o tema da nossa próxima aula. O comércio renasce, as cidades também voltam a funcionar, vai ser os pontos de comércio, os pontos de venda, né? As cidades, os burgos. O feudalismo começa a entrar em decadência, você vai entender isso. Próxima aula, fica calmo. Talvez você está pensando assim, Jaime, você acabou de falar que o feudalismo estava dando certo, que a produção estava aumentando. Calma, existem outras causas para a crise. Próxima videoaula é crise feudal. Aí você vai entender por que o feudalismo entra em decadência. Decadência do poder local, você também vai entender isso na próxima aula. E fortalecimento do poder nacional, no caso do rei, representado pelo rei. Efervescência cultural urbana. E a Europa, que estava sendo invadida, agora ela vai ser uma invasora. Ela vai conquistar com as cruzadas e com outras investidas até na América. Cenas do próximo capítulo, cenas da próxima aula. Calma que nós ainda vamos chegar lá. Por hoje é só. Muito obrigada por você que ficou até o final e até a próxima aula.